Mais uma vez, trazendo estudos nas Sagradas Escrituras, queremos colocar agora um assunto a respeito de tempos, com o título Identificando a Época em que Vivemos dentro dos tempos colocados por Deus. Vamos estar relacionando tempos apontados por Deus, acontecimentos que podem estar em torno desses tempos anunciados por Deus e a compreensão muitas vezes de aspectos doutrinários pela própria exposição do que Deus falou nos tempos marcados e dos seus acontecimentos. Assim, vamos atentar como uma parte introdutória nesse estudo, Abraão, quando recebeu de Deus em Gênesis capítulo 15, uma palavra sobre tempos. Está no capítulo 15. Observem que Deus fez um pacto com, até então, Abrão, capítulo 15 de Gênesis. E neste pacto, quando também o Senhor colocou a respeito de um sacrifício realizado por Abraão, que envolvia bezerra, cabra, carneiro, uma rola, um pombinho, animais diversos, e que teve um acontecimento de Deus enviar um fogo passando por aqueles animais em oferta ali sacrificados. Mas dentro deste pacto, o verso 13, encontramos Deus falando com Abraão, assim, leia o verso. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Verso 14: mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Paremos aqui. Dentro de um processo de pacto, concerto de Deus com Abraão, Deus entra com este assunto, apresentando um tempo. Deus estabeleceu um tempo, dizendo a Abraão que a semente deles seria peregrina em terra não deles por 400 anos e seriam ali afligidos. Mas depois Deus viria ao seu encontro e sairiam dali de uma forma abençoada. Notemos, parece uma palavra sem muita importância, mas Deus falou. E aí, aqueles que atentam para a palavra de Deus deveriam estar marcando os tempos que iriam passando ano após ano, para identificar e compreender as coisas que iam sucedendo e tendo a esperança daquilo que ainda viria, mas não hoje nem amanhã, mas terminado o tempo que Deus tinha dado. Serviria também de uma esperança e uma consolação. Assim, observe que de Abraão para frente, quanta coisa aconteceu envolvendo Isaac, envolvendo Jacó, que se diga então de Jacó, a peregrinação dele em Padan-Aram, depois a luta com Esaú, a luta na criação e formação de seus filhos, a perda de José. Será que ele sabia desse tempo e dessa mensagem? Era mais para ele estar como que procurando identificar o que estava acontecendo dentro daquele prazo que Deus deu, de que seriam peregrinos em terra estranha e ali seriam aflitos até que fossem visitados por Deus. Que período?
há um tempo à frente, 400 anos. 400 anos. É um tempo que Deus deu. E assim o nosso estudo de hoje é nesse objetivo de compreender a época que vivemos e então tomarmos decisões, ou então temos como segurança para nós a esperança de que há um tempo já marcado por Deus nós seremos livres e alcançaremos aquilo que Deus tem dado para nós. Observem também, ligeiramente falando, que também no tempo de Moisés, de Deus mandá-los voltar para o deserto e ali estarem peregrinando em deserto, mas Deus deu o tempo, bem claro, 40 anos andarão no deserto. Era para cada um estar marcando na sua agendazinha, colocando 40 anos, e ano após ano indo riscando e dizendo, agora só falta 39, só falta 38, até que poderiam dizer, no ano que vem sairemos do deserto e alcançaremos a terra prometida. Serviria essa palavra de Deus de um tempo dado, 40 anos, para eles estarem como que na expectativa de quanto falta, mais um pouco estaremos na terra prometida. E assim sendo, se tivesse tomado o que Deus falou em termos de tempo e o que alcançariam em seguida, poderiam evitar muitas murmurações, muitas contendas no deserto, só observando a cada dia o calendário, ou um dia a menos, ou mais um pouco, e deixando as outras coisas que não são nada, valorizasse melhor o que Deus falou, para alcançar logo depois a terra prometida. As dificuldades pode ser que ficassem mais suaves um pouco, sabendo que certamente logo passaria. Abrindo Isaías agora no capítulo 7, também, pois Isaías Deus dá tempo, bem claro. Quando o Senhor mandando Isaías falar com Acás a respeito de um levante que estava havendo naqueles dias, sendo Acás rei de Judá, e o levante era por parte das tribos irmãs, 10 tribos, que tinham se associado à Assíria, capital Damasco, para as duas nações atacarem Judá, que era formado só por 2 tribos, Judá e Benjamim, e destruindo Judá, iriam repartir as terras entre Israel e a Síria. Projetos e projetos. Mas Deus intervém dizendo a Isaías para falar a Acás que nada disso iria acontecer. Mas o interessante é que Deus dá coisas que estariam determinadas para os tempos futuros, como por exemplo, nós encontramos no verso 8, mas a cabeça da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Deus deu tempo. Quantos anos? 65 anos. As 10 tribos que formavam a nação de Israel seria desfeita. Não haveria mais o Israel das 10 tribos. Samaria seria destruída, o reino seria destruído. Quanto tempo? 65 anos. Mas é interessante que Deus fala até de um povo que no caso estava sendo como que inimigo, dizendo que entretanto em Damasco seria confirmada como capital
o rei de Damasco continuaria sendo o mesmo, e hoje nós temos Damasco existindo até no tempo presente. Uma nação é destruída, as 10 tribos de Israel, mas a Síria permanece, e a capital da Síria permanece a mesma até os dias de hoje, passados já 2700 anos. Interessante como que Deus fala essas coisas, e nós podemos avaliar hoje que a palavra de Deus é firme. Damasco permaneceu, mas Israel, 10 tribos desapareceram. Deus deu tempo e deu os fatos que aconteceriam em tempos futuros. Quem é que esteve naquele tempo atento a isso e pôde então ter como proveito, orientação, uma lâmpada que clareia em lugar escuro nos dias difíceis do Israel desviado de Deus e também já em processo de destruição? Muito bem, mas Deus falou e o tempo passou, e o que tinha que acontecer, aconteceu. E nós hoje temos a felicidade, o privilégio de estarmos avaliando o que Deus falou e o que de fato aconteceu, pelo que temos muito mais, digamos assim, argumentos ou pedras para o alicerce da nossa fé, para crer nas palavras do Senhor nosso Deus. Não vai faltar, não vai falhar. O que Deus falou certamente se cumprirá. É só atentar, como o nosso tema de hoje, ao tempo que Deus estabeleceu. Continuando, temos em Jeremias capítulo 29 também palavras outras do profeta Jeremias, quando no verso 10, repito, Jeremias capítulo 29, verso 10, diz Jeremias: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. E verso 11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pronto. Jeremias escreve da parte de Deus: 70 anos vai durar o cativeiro, e Deus dá orientações aqui, detalhes, como que era para o povo construir casas, vamos dizer assim, construir pomares, que mais? Casarem os solteiros, e os solteiros depois, quando tivessem filhos, conduzissem seus filhos e filhas a casamento e progredissem na terra, porque o cativeiro não seria 2, 5, 10 anos, mas seria de 70 anos. Dá para construir casa, morar muito tempo, casar, gerar filhos e ainda observar os netos, quem sabe até os bisnetos, na terra do cativeiro. Mas terminando os 70 anos, acabaria o cativeiro, e a promessa, eles voltariam para Canaã, para a terra agora de Israel, para reedificar tudo de novo. Tudo de novo. Para quem estava no cativeiro, conhecendo esta palavra, tinha alentos. Era só deixar na paredinha de casa lá a folhinha e ir ano após ano riscando e contando que está cada dia ficando mais perto o retorno à terra de Israel, à terra de Canaã, e tudo voltaria à normalidade como uma nação, porque Deus prometeu isso também, que iriam se multiplicar em gente e em animais, e haveriam velhos nas cidades e as ruas tomadas por crianças também. Então, promessas de Deus, mas tudo no seu tempo. E Salomão disse que há tempo para
tudo. E quando Deus aponta o número do tempo, precisamos compreender este tempo. E foi assim também que precisamos atentar que Daniel, lendo esta palavra de Jeremias, compreendeu. Vamos abrir agora em Daniel capítulo 9. Aqui diz bem claro, no verso 1 e verso 2, dizendo Daniel assim: no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. 70 anos. Repito o verso primeiro nas primeiras palavras. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos. Paremos. Imaginemos Daniel no cativeiro, lendo os livros de Jeremias, ou o livro de Jeremias, e acha lá a palavra do capítulo 29. Pronto, ele já ligou. O cativeiro vai durar 70 anos. Tempo, como disse, de construir casa, construir pomar, tempo de casar, tempo de ter filhos, fazer os filhos casar, etc, 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 70 anos. Ele que saiu em cativeiro, ele podia dizer: quanto tempo estou fora de Jerusalém? Quanto tempo tem o meu cativeiro? E lembrando que foi por levas, se a dele foi a primeira, ele tem um marco de experiência dele mesmo. Se ele for em outra leva, ele podia considerar quando foi a primeira leva. Então já temos tantos anos de cativeiro, só faltam, pronto. Aí poderia ter ideia de tudo aquilo que afligia a sua alma, do povo de Israel, Jerusalém destruída, o povo espalhado por todas as nações. Ele poderia dizer: falta um ano, falta 2, 3 anos, e o império babilônico já terminou. E para quem podia já naquela época entender, não sei se Daniel entendeu, Isaías tinha dito no capítulo 45 que o cativeiro iria terminar quando um rei persa determinaria a libertação do povo de Israel. E o nome do rei persa seria Ciro. Então, estou me colocando no lugar de Daniel. Estou em cativeiro, não estou mais em Babilônia como cativo de Babilônia, estou agora cativo dos Medos. Politicamente já entendeu tudo. Quem vai estar no domínio agora, daqui a pouco, vai ser os persas. Haverá um rei persa no tempo que vai completar os 70 anos, porque tem um rei persa chamado Ciro para dar o decreto. Ele já teria até ideias claras no mundo político daquela época, como hoje também deveria ser disputado, mas já sabia tudo. Haverá um rei persa, o nome dele é Ciro, e é ele que estará constituído e por Deus determinado para dar libertação ao povo de Israel. Observe como a palavra de Deus dita há anos pelos profetas, de fato, como diz Pedro, é luz que clareia em lugar escuro. Daniel podia vislumbrar tudo que estava para acontecer, e de fato, mais um pouquinho de tempo, vem os persas, associam-se aos medos e formam o império Medo-Persa. E os maiores reis são os da Pérsia, que vão comandar todo aquele império nos anos seguintes. E no primeiro ano de Ciro, o persa, ele já decreta: Israel, quem é de Israel, quem é de Jerusalém, volte às suas terras,
e reconstrua tudo. Pronto. Para ele está claro, como no livro aberto, que vai acontecer no futuro, porque Deus deu tempos. É só estar atento ao que está acontecendo, o que Deus falou e a época, e as coisas vão de fato acontecer. Observe, Deus falou, Daniel percebeu. Só Daniel? Não sei. Todos aqueles que atentaram para isso tiveram sossego na sua alma, mais um pouquinho, e já está chegando. Termina a aflição, estaremos de volta a Jerusalém, e Deus vai ter compaixão do seu povo e vai abençoar o seu povo. As coisas são colocadas. Agora nós estamos no nosso tempo, e o que temos de Deus falado para o nosso tempo? É isso que nós precisamos também entender. E aqui vamos entrar no nosso assunto propriamente. Temos, para entrar neste assunto, pontos que podem parecer difíceis. Vou procurar ser rápido e não detalhar muito, porque o nosso objetivo é só colocar uns pontos e avançar em outros pontos que temos à frente. Está claro assim? Fazendo isso, começando em Daniel capítulo 2, sem nos prender muito a detalhes. O capítulo 2 é a passagem que registra para nós aquele tempo em que Nabucodonosor, deitando-se, pergunta a si mesmo o que haveria depois dele. Pensou no seu leito, e Deus, que capta os pensamentos, sabe tudo, achou por bem responder a Nabucodonosor. E respondeu como? Dando a ele um sonho que não se lembrava, mas queria saber, temou que queria saber o sonho e a sua interpretação. São um processo de Deus para poder agir, porque então é revelado o dom que há em Daniel, dom de entendimento de visões. Pronto. E ele chega para Nabucodonosor e diz para Nabucodonosor que o sonho dele tratava-se de uma grande estátua. Por favor, atentemos, vou procurar ser rápido para nós não ficarmos em detalhes que fica complexo, mas é simples num aspecto, se temos isso como já o resumo de tudo. A estátua tinha 5 partes: a cabeça de ouro, o peito e braço de prata, o ventre e coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés com seus dedos de barro, ainda que tinha ferro, mas barro e ferro não se ligam, pelo que uma estrutura frágil. Nabucodonosor viu esse sonho, a estátua. Mas por outro lado ele viu que de uma rocha era cortada uma pedra que vinha e batia na estátua, nos seus pés, fazendo que tudo se tornasse pó. Destruição completa da estátua. O ouro da cabeça até o barro e ferro do pé, tudo virou pó. E o vento levou tudo. E vem a interpretação clara, simples, da parte de Deus a Daniel e este a Nabucodonosor. O Senhor perguntou o que vai ser depois do Senhor? Pois bem, o Senhor é rei de um império valioso, que aos olhos de Deus é como ouro, mas o seu império vai acabar. O império acaba. E passará o império a outro reino inferior ao teu. Vieram os medos e persas. Observe, é prata, mas é inferior. Os medos e persas. Mas depois virá um terceiro reino, representado pela coxa e pelo ventre, que
que é um império que vai ter um grande domínio, seguido depois das pernas um quarto reino que será forte como o ferro pela força, mas depois é os pés e seus 10 dedos, que serão de barro e ferro, sem nenhuma resistência, que será um império desunido em si mesmo, ainda que tenha algo de forte como o ferro, mas não tem ligação com o barro. E observe essa interpretação, dizendo que sobre o mundo haveria tão somente 5 impérios, que era o de Nabucodonosor e Medo-Persa, o segundo que lhe sucedia, e outros 3. Daqui a pouco falaremos mais em detalhes sobre isso. Mas entretanto, na interpretação continuada por Daniel, a pedra é um reino de Deus, porque nos dias de todos estes reis, Deus está levantando o seu reino, e será um reino eterno e que vai crescer. Não será de ouro, não será de prata, não será de bronze, não é também de ferro, mas também não é de barro. É pedra que tem coesão entre as suas partículas, e essa pedra vai crescer e dominar todas as coisas. Então observe, aí está falando dos reinos do mundo e o reino de Deus, que muitos dizem aí doutrinariamente que o reino de Deus está por vir, e esquecem a revelação que o reino de Deus já está no meio de nós, que Jesus falou, ou que antes, muito antes, já vem sendo falado, que o povo de Deus representado em Israel é uma nação santa, um reino sacerdotal. Inclusive, quando Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo, ele observou com os olhos espirituais que Deus lhe dava para ver, ele via um povo alegre diante do seu reino. Qual era o rei? Moisés? Arão? Quem era o rei? Não era Moisés, não era Arão, era o próprio Deus, como Gideão depois vai dizer: o Senhor reina sobre vós, e o Senhor vai continuar reinando. E Gideão não aceitou ser constituído rei do povo de Israel. Então essa ideia de que o reino de Deus está por vir, irmãos, por favor, com tristeza a gente diz, é um grande engano, porque o reino de Deus já está no meio de nós. Pode ser que alguns estejam fora dele, mas o reino de Deus já está no meio de nós. Por isso que a oração é aquela: venha a nós o teu rei, que Jesus ensinou aos discípulos: venha a nós o teu rei. E para um dos que questionavam Jesus sobre os grandes mandamentos, e ele respondeu a Jesus de forma coerente, e Jesus apontou para ele e disse: você não está longe do reino de Deus. Então o reino de Deus não é a coisa que vem com aparência, está aí. Agora quem entra pela porta e continua no caminho que faz adentrar este reino, que é o reino de Deus, que é o da coesão, da união em amor, e não da força do ferro, nem no valor pecuniário do ouro, nada disso. O reino de Deus é amor, coesão, união em amor, uma união tal que vira uma unidade. Sede um, como eu e o Pai somos um. Então observe bem essas coisas colocadas na palavra de Deus, mas baseando isso, onde mesmo? Daniel, capítulo 2. Para que eu possa falar um pouco mais sobre os tempos, agora não em número de anos, mas em eventos, impérios que vão existir, são só 5, vamos para o capítulo 7. Quando esta visão do capítulo 2 é mostrada de uma outra forma. Daniel 7.
Lendo o verso 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Verso 5. Continuei olhando, eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Verso 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de águia nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu estava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Esses 4 animais, nesta nova visão que Deus deu a Daniel, representam as mesmas coisas ali faladas no capítulo 2. Capítulo 2 falou de 5 impérios que viriam, representados nas partes da estátua. Aqui, tudo que haverá está representado em 4 animais. 4 animais que se levantariam, mas observe que para alcançar a estátua, aqui dá um pulo, dizendo que o 4º animal tem 10 chifres, associando estas coisas com a estátua. Observe que a estátua termina nos 10 dedos, e aqui o 5º império é representado só ligeiramente pelos 10 chifres, correspondente aos 10 dedos da estátua. Observem isso. Então, para Daniel está dizendo a mesma coisa. Aquilo foi o sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação. Aqui a visão do próprio Daniel, e que corresponde 5 impérios haverá no mundo. 1, 2, 3, 4, e um 5º que termina em 10 pontas, 10 chifres, ou na estátua 10 dedos. Muito bem, o verso 17 que dá a interpretação. Quando o anjo fala com Daniel, estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Verso 18: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, e de eternidade a eternidade. Aí está. Já foi falado a Daniel a mesma coisa, só que numa outra representação. A ilustração é diferente, mas o assunto é o mesmo. Haverá reinos que sucedem na terra, mas no final tudo será de Deus. Tudo será de Deus. Há detalhes aqui nesta história que não tem correspondência por enquanto agora. Vai ter somente em Apocalipse, quando diz desta forma, no verso 19: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. 4º animal. Muito bem. Verso 20: e também das 10 pontas que tinha na cabeça. Atenção para isso, verso 20:
e da outra que subia, de diante da qual caíram 3. Daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca, que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais forte ou mais firme do que as suas companheiras. Pare um pouco. Há um detalhe: 4 animais são os reinos que sucederiam. O 5º animal está ligeiramente falado, só fala das 10 pontas, mas entre as 10 pontas vai aparecer mais uma, então teremos 11 pontas. Mas quando essa nova ponta se levantar, vão cair 3. Então dentro do 5º império vai haver muitas coisinhas acontecendo, como essa: subir uma nova ponta, cair 3, e essa ponta é mais excelente, tanto que, vamos dizer assim, ela se destaca. Existirá esta ponta e mais 7 pontas. Fica por enquanto só isso. Detalhes para a gente ver em Apocalipse. Mas voltando ao capítulo 7 de Daniel, que enquanto ele está vendo tudo isso, mais coisas estão acontecendo. No verso 9: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Verso 13: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Agora o verso 14: e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Então, capítulo 2 de Daniel, capítulo 7 de Daniel estão representando a mesma coisa. Os reinos do mundo são 5, mas todos os reinos do mundo vão passar e vai ficar o reino eterno do nosso Deus, que no capítulo 2 é representado pela pedra, que é a base, alicerce, e Jesus é esta pedra. Mas o entendimento vem para nós quando no capítulo 7 diz que virá um filho do homem, que será o rei construído eternamente, de um reino que não passa povo algum. E depois Jesus se manifesta, chegando. É o reino de Deus declaradamente entre nós, e o seu rei aqui também entre nós, conforme também está escrito na palavra de Zacarias: eis que vem o teu rei, manso e humilde, montado no jumentinho, filho de jumento. A palavra está declarada para nós em tudo isso. Muito bem, nós temos outros aspectos a considerar agora no capítulo 8, só que, resumidamente falo, quando em Daniel capítulo 8, outra visão tem Daniel. O importante desta visão é que ele vê um carneiro como tendo domínio na sua área, e depois esse carneiro é vencido por um bode, que passa a ser aquele que vai dominar na mesma área. Muito bem, sem outros detalhes, mas sendo mais preciso naquilo que nós precisamos estar falando, a interpretação é dada a Daniel. Observe o verso 16, é dentro da visão do capítulo 8: e ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão.
Daniel estava vendo e não entendendo. Mas uma voz diz: Gabriel, dá a ele a explicação da visão. Então imagine, alguém manda Gabriel fala então para Daniel a visão. O carneiro aí vai dar a interpretação, que diz assim, no verso 20: aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Pronto, o carneiro é Média e a Pérsia. Verso 21: mas o bode peludo é o rei da Grécia. Aí já temos então daqueles 5 reinos, impérios apontados por Deus a Nabucodonosor, a compreensão de que o primeiro cabeça de ouro era Nabucodonosor, o segundo era o Medo-Persa, o terceiro seria o grego, com grande domínio. Isso fala também no capítulo 7, mesma coisa, grande domínio do terceiro reino após Nabucodonosor. Observem, mas depois viria a perna de ferro. E todos sabem claramente que o império que dominou o mundo largamente em espaço de tempo foi o Império Romano. Império Romano. Então já sabemos: Império Caldeu, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. E hoje, que império há no mundo? Os outros já passaram e o romano também já passou. Então nós estamos em que tempo? Qual a nossa época? Nós estamos no último império que haveria sobre o mundo. Um império representado pelos pés, cheio de ossinhos pequenos e 10 dedinhos, mas tudo é barro, e o que tem de ferro não se liga. Não tem liga com barro. Aí é o tempo presente. Agora compreendamos o que no mundo aconteceu. Ao ruir o Império Romano, primeira parte, em 476, pronto, a Europa foi subdividida em muitos reinos. O Império Grande dividiu em vários reinos. Vários reinos. Depois passou bastante tempo, em 1493, 1000 anos, a parte oriental do Império Romano também ruiu, mas também divididos em muitos reinos, que hoje nós chamamos de reinos, nós chamamos de nações. Nações. Mas observe, qual é o número de nações que hoje existe no mundo? Muitos estão presos no 10 dedinhos, então são 10 nações. Não são 10. 10 significa multiplicidade. Então Deus está dizendo que no processo dos impérios vai chegar um tempo que o mundo estará subdividido em muitas nações. Uma multiplicidade de nações, que entretanto, vocês estão vendo, não tem como se ligarem, nada dá certo. E observe que esse processo de terminar a perna de ferro e começar o pé, que é o 5º império dos homens, paramos aí atenção nisso, observe bem, é o tempo que começa as nações da Europa a procurarem descobrir novas terras, um novo caminho para a Índia. Estão me entendendo? Porque lá no Oriente o Império Romano caiu, então não tinham mais politicamente acesso por terra ao Oriente, então saíram para o mar para dar volta aos continentes para chegarem à Índia e continuarem os seus comércios. Muitas ilhas, e o mundo foi se enchendo de novos territórios descobertos que vão dar origem a novas nações
nosso Brasil também, mais uma nação de tantas que existem por aí. Mas é o tempo em que os pés já estão chegando à multiplicidade de nações, que é o tempo presente, e facilmente um território se revolta contra o dominador ou o governo central, uma nova nação aparece, mas tudo englobado dentro das 10, que são os 10 dedinhos e que são os 10 chifres, os 10 chifres que Deus tem marcado para nós compreendermos. Então observe, no passado, qual era a tendência do povo? Era a Espanha fazendo acordo com a Inglaterra, ou com a França, ou com Portugal, todo mundo ali procurando príncipes e princesas se casarem para fortalecer o reino, se unindo, mas nunca deu certo, porque Deus diz que tudo aquilo é barro, e o que tem de ferro não se liga com o barro. Sem dizer quem é ferro e quem é barro, o assunto é que não há união, não há liga. E até hoje todos sentam na mesma conferência para tratar alguma coisa, mas está todo mundo desunido. Todo mundo sabe do que tem que alcançar, mas que desunião entre estas nações. Portanto, nós vamos entender doutrinariamente, não tem nada para acontecer mais neste mundo. Nós estamos no finalzinho, nós estamos nos dedinhos, e tudo mais já passou. Depois do dedinho não tem mais império, é só poeira que o vento leva. Colocando agora outra vez, entendamos, quando terminar os impérios do mundo, é o fim do mundo. Só existirá o reino de Deus, que não é carnal, é espiritual. Por isso que hoje ou estamos na estátua e somos do mundo, ou estamos na pedra. É só colocar os pés firmados nestas coisas. Se alguém quiser colocar o pé firmado na grande estátua de Nabucodonosor, vai virar poeira. Mas se firmar na pedra que é Cristo Jesus, o alicerce rocha, fundamento inabalável, único, conforme Paulo disse, que por ele foi colocado, pronto, está seguro. Ainda que, estando sobre esta pedra, tem que ter obras, construção, feitos que sejam provados pelo fogo e não sejam consumidos. Se alguém sobre a pedra que é Cristo Jesus, fundamento da nossa vida espiritual, construirmos palha, o fogo come facilmente. Se for madeira, também vai. Mas se construirmos coisas de valor aos olhos de Deus, como ouro e prata para Deus, o fogo só faz é purificar mais, mas permanece diante do fogo. Essa é a nossa vida e a realidade que Deus colocou. Por isso que ele disse aquela parábola também, ou aquela representação: aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem por prática, são aqueles que constroem a sua vida, a sua casa, sobre a rocha. Vem tudo quanto é problema, todas as dificuldades, toda a adversidade, chuvas, ventos, enxurradas, mas o alicerce é bom, é a rocha eterna e permanece. Muito bem, este é o que nós estamos vendo até agora, mas observe que a questão de tempos não terminou. Nós temos mais coisas a ver ainda e precisamos ir para Apocalipse no capítulo 13. Nós vamos fazer somente a introdução hoje para continuarmos na terça-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Mas no capítulo 13 de Apocalipse é que está o assunto também perguntado por alguns sobre a besta, e muitos ficam ansiosos para entender e outros mais simplesmente
acham que um dia apareceu um monstro terrível na face da terra. E não é nada disso. A representação é de um monstro, porque aos olhos de Deus não passa disso, de uma besta, um monstro, que está no capítulo 13 de Apocalipse, quando diz para nós, verso 1: e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe seu poder, o seu trono e grande poderio. Paremos aqui. Aqui está a besta descrita. Cabeças? Quantas cabeças? 7. Quantos chifres? 10. 10 chifres. Verso 2: qual a semelhança da besta? É como um leopardo, parece um leopardo. E os pés? Os pés são de urso. E a boca? É de leão. E o poder? É do dragão. E quem é o dragão? É só ver no capítulo anterior, no capítulo 12, quando claramente a palavra diz para nós no verso 9: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Então mostra para nós esta palavra, que tudo isso que nós estamos falando, os 5 impérios do mundo, no final vai ser um poder de atuação e governo, que na verdade é uma mistura, um ajuntamento de leopardo, leão, urso. Agora vamos entender, voltando à lembrança do que vimos no capítulo 7, os impérios antigos estavam sendo representados na ordem leão, urso e leopardo, mas a besta do Apocalipse ela aparece com leopardo, ainda que tem parte de urso e de leão. É a verdade que temos hoje, em que tudo que restou do passado, as sobras dos impérios passados, a Grécia, a Roma, a Média, a Pérsia, a Babilônia e o que teve mais nesses impérios, tudo, na verdade, está como uma coxinha de retalho, costurados para formar um poder de governo só na face da terra. É o que temos presentemente, que das muitas nações representadas por 10 dedos ou 10 chifres, multiplicidade na subdivisão dos impérios anteriores, todos estão procurando se juntar, mas pensa bem, né? Não dá uma boa coisa. Misturar um tipo de reino com outro tipo de reino, uma cultura com outra cultura, o que Deus viu como ser um leão costurado com um pedaço de leopardo, com um pedaço de urso, para formar um sistema de governo que sai esse bichão que nós temos atualmente. Aos olhos de Deus, o sistema de governo do mundo está sendo costurado, globalizado é a palavra, para ser um governo só. Mas Deus dá uma olhada, que coxa de retalho de bicho. É uma verdadeira besta, é um monstro esse sistema, e todos eles com o nome de blasfêmia, porque na verdade todo o sistema de governo no mundo hoje está se dizendo ser o tal, esquecendo que o governo pertence a Deus. É o princípio de Nabucodonosor, que também achou que ser o tal, e Deus fez ele comer capim, para ele saber que quem manda é os céus. E hoje ninguém quer saber de Deus na ciência, seja ela na matemática, na medicina ou nas ciências mais avançadas que levam naves espaciais por aí afora. Tudo isso só entende, e está naquele verso do Salmo que diz: não há Deus. Nós vamos resolver por nós mesmos. Tanto que o sistema de governo dizem que é democracia, que significa o que mesmo? O governo do povo. Mas desde quando que o caco
criado e quebrado deste mundo, vai governar sobre si mesmo, sendo que sempre o governo de Deus esteve presente na terra, quer seja em níveis de império ou que seja em nível individual. É Deus que faz, é Deus que dá a vida e sustenta. Se ele retirar o que é dele, o que sobra? O pó. É o que Deus falou a Nabucodonosor, falou a Belsazar através de Daniel, né? Que ele fez culto a tudo quanto é ídolos, mas ao Deus em cuja mão está a vida dele, ele na verdade estava desonrando, pelo que a sentença, acabou seu reino, foi passado aos Medos, e naquela noite morreu Belsazar. Assim o mundo está hoje, todo mundo achando que é o tal. Todas as leis que existiam no mundo, que eram todas elas numa cópia, numa essência, leis de Deus, agora está virando lei do homem. E como lei do homem, voltamos ao termo do juiz, cada um faz o que bem entende. Então nós estamos vivendo uma Babel. Aí vale a palavra de Apocalipse. O mundo hoje todinho é uma Babel. É a Babilônia do capítulo 17 e 18 que nós estaremos discorrendo na próxima oportunidade. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.